capítulo 17. Não, Gênesis capítulo 14. A partir do versículo 17. Gênesis 14, a partir do versículo 17. Todos os irmãos leram aí, não sei se foi nessa semana ou na outra, esse texto. Se estão seguindo a leitura da Bíblia. Amém. Quem aí não está sabendo, a gente está seguindo uma leitura bíblica para o ano inteiro. Então, todo dia a gente tem uma parte, né, uma porção da Bíblia que a gente lê. E a gente lê sozinho, né, para aqueles que não tem como com a família, ou com a família. Então, a gente já está aí no 15º dia, mais ou menos, né, de leitura. A gente já está quase terminando o livro do Gênesis. Então, se você não está fazendo parte, procura a gente aqui, que de repente te manda o plano para você de leitura, porque é bom, porque a palavra de Deus é que nos fortalece, amém? Amém, amém. Aqui é o lugar de comunhão que a gente tem por semana, que a gente vem aqui recarregar nossa bateria, mas o que fortalece os crentes, o que fortalece o servo de Deus, é a palavra, amém? Olha só, diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 14, a partir do versículo 17. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedar-Laomé e aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhes o dízimo de tudo. Deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me as minhas almas, e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, que desde o fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Até aqui, irmãos. Pai, fala conosco na tua palavra, há um pouco mais, ó Deus, nesse dia, que o Senhor possa iluminar a nossa mente para falar tão somente aquilo que o Senhor deseja, Senhor, aquilo que sirva para a nossa edificação. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente está diante de um texto aqui muito interessante, e mais interessante ainda porque hoje nós cantamos aqui, eu acho que quase na totalidade, exaltando muito grandemente o nome do Senhor como Deus Altíssimo, Deus Poderoso. E a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre o momento em que Deus vai se revelar a Abraão como esse Deus Altíssimo, como esse Deus poderoso, como esse Deus Senhor do céu e da terra, né? É onde começa a história aqui das promessas sobre a vida de Abraão, né? Que seria pai de muitas nações. E é interessante, se você olhar aqui o Gênesis, a partir do versículo 12, você vai ver que Deus ele faz a promessa ali a Abraão de sair da terra da parentela dele, casa do pai, né? E para uma terra que ele iria mostrar a Abraão. E ali ele fala que ele seria pai de uma multidão, pai de muitas nações. Aí vem o capítulo 13. O capítulo 13 já Abraão peregrinando, né? No versículo 13, no capítulo 7, tem algo interessante, que é o momento onde Abrão e Ló, o seu sobrinho, os dois estão muito ricos, já tem muitos gados, a fazenda está enorme, não tem como mais conviver junto, e eles se separam. No capítulo 13 eles se separam. Quando no capítulo 14, a gente vê uma guerra que acontece, e a Bíblia vai usar esse título: Guerra de 4 reis contra 5. E aí eu vou ler aqui para vocês o nome do rei, só para contextualizar aqui o momento que eles estão vivendo. Ló tem a sua fazenda num lugar, Abraão em outro, ok? Separados porque estava muito grande a fazenda, eles estavam muito ricos. Mas nesse período, a Bíblia vai dizer que aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Siná, que Arioque,
rei de Elazar, Quedarlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de On, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma. Guarde isso aqui, rei de Sodoma. E Birsa, rei de Gomorra, e Sinabe, rei de Admar, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela. Esta é Zoar. Então, todos estes se juntaram no vale de Sidim. Por quê? Eles serviam ao rei aqui, Arioque, Quedarlaomer, serviam ao rei de Birsa. Eles serviam uns aos outros ali, mas de repente houve uma ruptura entre eles e eles começaram a se degladiar, brigar entre eles. Só que nesse período, o que acontece? O rei vai até onde Ló estava, sobrinho de Abraão, e leva Ló cativo e toda a sua fazenda e todos os seus bens e leva embora. Alguém que sobrevive, alguém que conseguiu fugir, chega até Abrão e fala: Abrão, aconteceu algo. Abrão, o que foi? Os reis tal vieram aqui e levaram cativo teu sobrinho Ló. Levaram a família, levaram os gados, levaram tudo. E aí Ló, ele faz uma reunião, e está aqui mais ou menos no versículo 14 do capítulo 14, diz assim: ouvindo, pois, Abrão que seu irmão, mas era Ló, era sobrinho, né? Mas era usado esse termo, estava preso, armou os seus criados, nascido em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. O que Abrão faz? Juntam 318 homens que sabiam guerrear e que não era nada, na verdade, diante daqueles exércitos, daqueles reis. Imagina, eram 5 reis, foram 4, não deram conta, vieram avisar Abrão. Aí Abraão vai e junta 318 homens para poder resgatar o sobrinho. Mas ele vai. E por que ele vai? E aqui a gente já precisa pensar um pouco naquilo que eu falei no início do capítulo 12, quando Deus faz promessas. Porque ele sabia que ele tinha promessas, e ele sabia que porque ele tinha promessas, ele podia ir, porque ele seria vitorioso, não morreria, porque Deus tinha um plano profético para ele. Amém. Eu e você recebemos promessas da parte de Deus. Amém? Amém? E se você recebeu promessas da parte de Deus, não se atemorize diante das situações que parecem humanamente impossíveis às vezes. Mas eu sou pouco em quantidade. Eu não tenho muita força. Se Deus te prometeu algo para o teu futuro, nada que aconteça agora, feita pelo inimigo, feita por qualquer uma situação que se levante, vai impedir de que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Amém? Aleluia. A palavra diz que Abrão, você vai ver eu errar muito isso, irmãos, porque ele troca o nome. Aqui ele ainda era Abrão. Amém? Então se eu falar Abraão, é Abrão ainda. Abrão, então, ele vai, junta esses 318, né, e vai guerrear. E aqui acontecem algumas coisas interessantes. Eu não sei se eu vou falar cronologicamente, mas Deus dá a vitória a Abrão em relação àquela guerra ali. Eu e você vivemos nesse mundo situações de guerras. Podemos dizer, irmão, sinceramente, se não for diária, quase diariamente, uma guerra se levanta, uma situação difícil se levanta, uma luta se levanta, alguma coisa que a gente precisa, que vem nos desafiar a nossa fé, né? Vem para entristecer, tirar a nossa alegria, algumas coisas que se levantam para paralisar a gente, no momento que a gente está conquistando, que a gente está de vento em popa, como a gente fala, cara, estou indo bem, de repente alguma coisa vem para poder tentar atrapalhar. Todos nós vivenciamos isso. Abraão estava muito bem. Eles tinham se separado, Ló para um lado, Abraão para o outro, os dois prosperando, crescendo. De repente chega a notícia para Abraão de que isso aconteceu e que agora um dos seus estavam cativos. E aí diz a palavra que ele junta esses 318, vai até lá.
e ele obtém vitória, porque ele consegue trazer de volta Ló, consegue trazer as suas mulheres, as crianças, os gados, a fazenda, ele traz tudo de volta. Tudo que foi roubado, ele consegue trazer de volta. E quando eu estava lendo esse texto aqui, que está aqui no 16, fala assim, ó, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Ou seja, Deus deu vitória a Abraão completa. E Deus falou comigo algo interessante aplicado para hoje, para mim e para você. Talvez você tenha entrado aqui nessa manhã e o inimigo, em algum momento dessa jornada, em algum momento dessa caminhada sua com Deus, conseguiu levar alguns dos seus para longe. Conseguiu fazer cativo um dos seus. E Deus colocou no meu coração que eu e você podemos seguir o exemplo de Abraão, porque o Deus de Abraão é o mesmo Deus que hoje habita nessa igreja e é o teu Deus. Deus vai te dar autoridade para ir, pouco em força como é talvez, poucos da sua casa talvez servindo a Deus, Deus vai te dar autoridade para ir lá, aonde teu filho, tua filha, teu parente está cativo e trazer de volta para a presença de Deus. Amém. Deus quer fazer isso com essa igreja, Deus quer fazer isso com você. Deus não nos chamou, meu irmão, para perdermos para o diabo. O diabo não tem poder nem tem autoridade. Quem conhece, quem tem o Deus Todo-Poderoso, somos nós. O diabo ele vai até tentar. Agora percebam como é que acontece aqui, o que acontece na nossa vida. Capítulo 12, Johnny, promessa. Vou te fazer pai de uma multidão. Capítulo 14, eu arranco a tua casa, a tua fazenda. Ah, mas que negócio é esse? Se Deus me prometeu que vai me fazer pai de multidão, vai agregar gente para mim, no 14 eu estou perdendo gente? Porque o diabo ele é mestre nisso, para tentar fazer você desacreditar. Ele vem com sofismas, é mentira, aparência de verdade. Ele arranca alguma coisa tua para dizer assim, ó, o que Deus falou para você, isso é mentira. Eu vou tirar, eu vou pegar um seu aqui, ó, vou deixar cativo, mas não vai. Pode ficar por um tempo, mas Deus nos dará autoridade para irmos lá e buscar aquilo que Deus nos deu. O diabo não tem poder e não tem autoridade sobre nossa família. Declare isso nessa manhã, em nome de Jesus. Tome posse disso, irmãos. Né? Eu tenho, desde a hora do louvor, estou sentindo a presença do Senhor aqui de uma forma extraordinária. E eu creio que Deus, quando ele libera uma palavra dessa, e a gente pega no mundo espiritual, você pai, você mãe, tem autoridade dada por Deus para liberar uma palavra no mundo espiritual. E nesse momento, nós damos ordem agora. Venha comigo nisso, em nome de Jesus. Diabo, tire as patas de cima daqueles que você levou. Liberta-os em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há poder em Deus para trazer essa libertação. E aí o que a gente precisa entender, e que Abraão vai entender isso, a gente vai ver mais tarde, é que na verdade o problema aqui, ou a solução do problema, não foi ele os 318. Foi o Deus. Foi Deus que deu vitória a ele. Humanamente ele não teria como, mas Deus deu vitória a ele. Agora, é interessante que fala assim, ó. Tem o 17, fala que o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, mas eu vou deixar isso aqui para daqui a pouco, porque vai voltar a falar. E aí a Bíblia vai dizer no 18 do capítulo 14. E Melquisedeque, rei de Salém, acabou a guerra. Ele foi lá e conseguiu trazer de volta. Aí a Bíblia vai dizer que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote do Deus Altíssimo. Quem é esse Melquisedeque? A Bíblia vai dizer, se você pegar lá em Hebreus, se eu não me engano, capítulo 7, deixa eu ver, abre a sua Bíblia enquanto eu abro a minha aqui. Hebreus capítulo 7, se tiver como colocar na tela aí, me ajuda. Hebreus capítulo 7, 5 e 6, deixa eu ver. Mas aquele, olha só, o que vai falar. É o versículo primeiro, a gente pode ler. Lá o escritor de Hebreus vai falar sobre Melquisedeque, vai dizer, porque a este Melquisedeque, que era rei de Salém,
sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. E a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça. E depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, nem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Esse aqui é Melquisedeque, que o escritor de Hebreus, por revelação de Deus, vai explicar lá na frente. Isso aqui é uma tipologia, alguns dizem, e eu acredito que também possa ser, uma teofania, a própria manifestação de Jesus no Antigo Testamento. Se apresenta para Abraão, depois da guerra, trazendo pão e vinho. O que representa pão e vinho para a gente, irmãos? Está aqui na mesa. Essa mesa linda, inclusive, hoje. Pão representa o corpo. O vinho representa o sangue. Fala do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por que Melquisedeque vem e apresenta isso para ele? Para dizer para ele o seguinte, para dizer para ele, profeticamente, para nós, os filhos de Abraão, o que aconteceria hoje, quando a gente dá uma palavra no mundo espiritual, para resgatar aquilo que é nosso, que está na mão do inimigo. Ele está dizendo, vocês só são vitoriosos porque, primeiro, porque profeticamente, desde o início, desde o Gênesis, o sacrifício de Jesus, como Cordeiro Eterno, já havia sido feito. Para dizer para nós que por causa do sacrifício e do preço pago por Cristo, é que eu e você temos vitória sobre o inimigo. Eu acho que você não entendeu. Por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, porque Ele sofreu, porque Ele morreu, é que eu e você temos vitória sobre o inimigo. Não é por causa dos 318, não é por causa dos meus dons, não é por causa da minha beleza, não é por causa de nada, é por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É por isso que ele se apresenta aqui, Melquisedeque, e vai dar a ele pão e vinho. Fala do corpo e do sangue. E aí a Bíblia continua no 19. Aí abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. Olha aqui o Deus Altíssimo, Deus poderoso, cantamos aqui o tempo inteiro. Isso aqui não aconteceu antes não, tá, irmãos? Isso aqui não aconteceu antes. E abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Derramando a bênção, ali sobre Abraão. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Veja que não tem a ver com Abraão, tem a ver com Deus entregando na mão dele os inimigos. E deu-lhe dízimo de tudo. Abraão reconhece quem é. Fala, esse aqui é o Deus que eu creio, que eu sirvo, que eu ainda não vi, mas é esse aqui, estou vendo agora. Dá dízimo de tudo. E lá em Hebreus vai falar que o menor é abençoado pelo maior, e o menor dá dízimo ao maior, naquele que vive. Quer dizer, Jesus Cristo vive. Vai explicar isso. Então aqui está acontecendo algo profético e extraordinário. E por que Abraão faz isso? Ele faz isso por gratidão. Ele fala, por tudo que eu recebi agora, eu trouxe minha família de volta, eu trouxe os bens da minha família, Deus me restituiu tudo. O que eu vou fazer aqui não é nada. Eu vou dar por gratidão, por reconhecimento de que quem fez é Ele. Não pode faltar na minha vida e na tua vida, irmãos, gratidão e reconhecimento. Devemos o tempo inteiro louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque é Ele que tem nos dado tudo. E aí, aqui, rapaz, eu fico impressionado, irmãos, como é que o diabo é sujo. Porque olha o que está acontecendo. Vitória, de novo. 12 promessa, 14 de simulação aí do diabo, um sofisma. A gente vai seguindo 14. Bênção, restauração para Ló, restauração para Abraão. Gratidão da parte de Abraão. Agora, o 21 nos mostra algo que o diabo faz todo dia. Olha o que ele vai falar. E o rei de Sodoma disse a Abraão. Abraão acabou de adorar a Deus com seu dízimo, com a sua vida. Gratidão a Deus. Acabou de adorar a Deus, de reconhecer quem Deus de fato é. Obrigado. E aí no 21, olha o que a palavra vai dizer. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a mim as almas, e a fazenda toma para ti.
Que isso, o anjo? O rei de Sodoma, representação do diabo, do capeta, vem e fala assim: tá tudo bem entre vocês, né? Já viu aí o Deus Altíssimo, já deu dízimo, tá tudo bem. Faz o seguinte, Abraão, vamos fazer um negócio? Vou fazer um negócio com você. Me dá as almas de novo, me dá as pessoas, aquilo que estava cativo, me dá de novo, e pode ficar com os bens. Eu não estou preocupado com bens. O diabo está preocupado com bens. Sabe o que ele fez com Jesus? Lá na tentação? Olha aí, olha tudo que você quer. Se te prostrado me adorares, pode levar isso tudo. Não estou preocupado com isso. Até porque ele não é dono de nada. Ele dá o que não é dele, né? Ele é tão mentiroso que ele dá o que não é dele. Ele fala: me dá as almas. Irmãos, o que o diabo quer é você. O que o diabo quer são os seus. E isso a gente não vai dar. Ele não tem poder para pegar, ele tem que pedir. E aí, olha o que me chama a atenção. Veja bem, é um detalhe, mas eu acho interessante. Dá-me as minhas almas e a fazenda toma para ti. Agora, volta aí no versículo 11 desse mesmo capítulo. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Aparece almas aqui, não? Por que não aparece alma? Ele quer alma que é minha. Ele não tem nada e quer roubar aquilo que Deus te deu. Não brinque com o diabo. Não negocie com o diabo. Ele vai tentar fazer coisa para de repente os mais desavisados, né? Pô, vou ficar com riqueza. Mas já era dele. Ele nunca vai poder dar nada do que Deus já não tenha nos dado. E ele está enganando aí fora muitos, oferecendo coisas que Deus já está preparado para dar. Entendeu, Joane? Ana, Deus está tudo preparado para nos dar. Rose, mas o diabo vem e fala assim: eu vou dar. Vai dar o quê? Não pode dar nada. Já foi tudo dado pelo Senhor, foi conquistado na cruz do Calvário. Amém. Nós precisamos tomar posse daquilo que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Essa é a proposta do inimigo. Agora, Abraão, ele está muito convicto. Eu e você precisamos ser convictos em relação à nossa vida com Deus. Porque Abraão dá uma resposta, ele diz assim, Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo. Ele tinha conhecido agora esse Deus Altíssimo. Ele não conhecia. O Deus Altíssimo, ele não conhecia. Se você olhar do 14 para trás em Gênesis, você não vai ver essa expressão em nenhum lugar. Deus Altíssimo. Mas no momento que ele conhece, agora ele fala: eu conheci agora, mas já levantei a mão ao Deus Altíssimo, que eu não vou aceitar da tua mão nem a correia de uma sandália, para depois você não dizer que você que me deu. Saiba o Deus que você serve. Amém. Conheça o Deus que você serve. Aleluia. Quando o diabo vier com propostas ridículas, você fala assim: eu tenho Deus Altíssimo, eu não quero nada seu. A única coisa que é seu é o que está te aguardando, que é o inferno de lá no enxofre, que um dia ele vai te jogar lá dentro. Ele não tem nada, não permita que ele te engane. Não faça acordo com ele. Amém, irmãos? Amém. E é interessante que ele vai anunciar aqui, quando ele fala Deus Altíssimo, é o Elion, né? É exaltado, é Deus Supremo, Altíssimo. É esse Deus agora que vai se manifestar para Abraão, né? E aí Deus vai transformar, perceba, irmãos, que a guerra que a gente vive no dia a dia, e que às vezes nos chateia, nos entristece, é algo que serve para Deus apenas transformar na frente, se a gente persistir, se a gente de fato continuar adorando esse Deus Altíssimo, vai transformar para a gente em bênção e provisão. Serve para nós, as guerras que a gente enfrenta, serve para crescimento, para amadurecimento, para a gente mudar a visão acerca de muita coisa da nossa vida. Deus às vezes quer ampliar a nossa visão e Ele vai ver aquilo que você está vivendo, como você está passando por isso, para que Ele possa de fato descortinar para você o que Ele tem. Aleluia. E se você não puder passar agora nisso, Ele vai falar assim: não, então não está na hora, então vamos treinar mais um pouco, né? Mas aí a gente vai lá para o 15, e fala assim, depois destas coisas, versículo 1, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas. Ele foi apresentado por Melquisedeque, teofania, Jesus.
apresentou o Deus Altíssimo, o Pai, né? Então ele pode apresentar o Pai porque ele conhece o Pai. E aí agora vem aqui e fala, a palavra do Senhor a Abraão em visão dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Agora o próprio Deus dá uma visão a Abraão, aparece para ele e fala: eu sou Altíssimo, mas eu quero dizer o seguinte, eu sou o teu grandíssimo galardão. Irmão, sabe quem é a nossa? Deus é a expressão da nossa maior recompensa. Não há recompensa maior do que ter Deus como Senhor da nossa vida. E ele vai se apresentar para Abraão dessa forma e vai falar: eu sou o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: perceba, irmãos, que ele agora então encontra com Deus Todo-Poderoso, o grandíssimo galardão dele, né? A recompensa, a herança dele. E ele vai citar algo baseado na promessa que ele fez. O Senhor falou que ia me fazer pai de uma multidão, não tenho filho. Agora que eu estou aqui, conhecendo o Senhor, não tem nada que separe mais, porque lá no pão e no vinho, lá no sacrifício o véu rasgou, eu tenho acesso direto ao Pai, ao grandíssimo galardão. Então eu vou te falar, eu só não me deu filho ainda, tá tudo bem? O Senhor falou que eu ia ser pai de nação. Aí o Senhor fala para ele aqui, no versículo 4. Este não será o teu herdeiro, Damasceno Eliezer, né? Não será, mas aquele que das tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora, porque aí a gente às vezes está tão absorto, que fala? Absorvido pelo problema, pela situação difícil, que a gente não consegue ver. Ele pega agora, acabou a guerra, deu uma tranquilizada, está esse relacionamento com ele, ele pega e fala assim: agora eu vou te levar para fora. E disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Nessa manhã, irmãos, Deus está querendo te tirar para fora. Tirar para fora do teu problema, das tuas angústias, das tuas dúvidas. Olha para o céu. Meu irmão, olha para aquilo que Ele fez e não para aquilo que a gente consegue olhar ao nosso redor, nossas circunstâncias. Olha para Ele e Ele vai te mostrar. Olha para o céu, se pode contar. Irmãos, Deus pode fazer acontecer na minha vida e na sua infinitamente mais além daquilo que podemos pensar ou pedir. É por isso que ele vai falar: se você puder contar as estrelas, você vai ver como eu vou fazer a tua descendência. Mas ele não podia, óbvio que ele não podia contar as estrelas, né? Como não poderia se hoje Abraão estivesse vivo e toda a sua descendência até hoje está aí, né? Manifesta: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi imputado isto por justiça. Creia no Senhor nessa manhã, para que isso lhe seja imputado por justiça. Creia independente do que você vê, né? Esse mesmo texto lá em Romanos vai falar, quando Abraão recebe essa palavra, que Abraão creu contra a esperança, né? Ou seja, não tinha nada que pudesse fazer ele pensar que aconteceria aquilo, mas ele creu, e isso lhe foi imputado por justiça. E quem prometeu? Aquele Deus que traz à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Porque Deus conhece o fim pelo princípio. Você está entendendo que Deus grandíssimo é esse? Você está preocupado? Ele está vendo o fim pelo princípio. Ele começa, mas ele já sabe o final. Você entra na guerra, ele já sabe o que você vai trazer de volta. Ele já sabe quando vai ser. Ele já sabe o que vai fazer. Ah, meu filho foi cativo, minha filha foi cativo, meu pai foi cativo. Ele já sabe que foi, mas vai voltar. Porque ele é poderoso. Porque ele é grande. Ele é o Elion, é o Altíssimo, é supremo. Amém? Essa é a palavra dessa manhã para nós. Eu vou parar aqui porque o Espírito Santo mandou parar aqui, né? Eu poderia falar mais coisa aqui,